Olá, esse é o Review Quadriláteros. A Panini lançou um material recente da DC chamado Universo DC Gerações. Ele, na verdade, a gente tem aqui uma história basicamente escrita pelo Dan Jurgens. Ele estabelece alguns elementos de Crise nas Infinitas Terras, inclusive eles lembram muito dessa minissérie aqui dentro dessa revista, em que personagens de diferentes pontos do tempo e pontos do espaço e diferentes versões acabam sendo necessários para ser uma equipe coesa, para poder impedir uma situação que irá causar o fim do universo mais uma vez. Então você vê aqui coisas como a versão do Batman com as suas luvas roxas da sua primeira aparição, você tem o Superboy, você tem o Kamandi, a Estelar da época dos Novos Titãs, o Sinestro quando ainda fazia parte da Tropa das Lanternas Verdes, várias versões diferentes dos personagens, como a sua dinâmica é importante e não necessariamente a equipe que deveria estar aqui para poder enfrentar a situação do universo. Os desenhos são maravilhosos, você tem aqui muita gente boa, você tem o Van Reis, você tem o Brian Hitch, você tem o Yannick Panetti, o Kevin Nolan, o Joe Romita Jr., o Doug Braithwaite, o Lou Pacino, Rags Morales. Na verdade você tem muita gente boa desenhando e os desenhos eles não ficam conflituosos entre si, apesar de serem vários profissionais. A minissérie tem uma pegada bem harmoniosa em geral, é uma leitura interessante em que você tem um monte de heróis se reunindo para impedir uma catástrofe cósmica, sem que essa saga vá levar a modificações que irão levar os super-heróis, nada será como antes. Ela, na verdade, ela não tem muito essa pretensão. Ela é uma história interessante que junta heróis para você ler e se divertir, sabendo que isso não vai ter implicações cronológicas nem mudanças que serão sentidas por toda a realidade em que daqui a 3 meses elas estão sendo ignoradas pela própria editora. Então ela tem essa vantagem, ela se trata de um crossover em que o crossover ele é apenas uma ferramenta para a história, mas não exatamente a ferramenta para alavancar as vendas e as mudanças editoriais dos personagens. A encadernação da Panini, capa cartonada, né, lombada quadrada, bonitinha, com a qualidade que a gente já está acostumado a ver, e é interessante, acabou sendo um material mais acessível, sem uma necessidade, é o tipo do material que não tem necessidade de capa dura, mas que a gente não se surpreenderia se ele tivesse sendo lançado em capa dura, né, com tantos materiais estranhos, com essa qualidade tão superior que tem sido lançados ultimamente. É uma história, como eu disse, que ela tem os seus prós em ser simples, em ser algo sem entraves cronológicos e ser algo interessante para você que lia os quadrinhos nos anos 90, dos anos 40, dos anos 90, dos anos 80, porque tem várias citações da situação da onde cada personagem veio. E isso são os prós. Os contras, na verdade, é que exatamente por ser uma história sem muita pretensão, ela acaba sendo aquela coisa do se você não lê, você não perdeu nada. Por mais que eu goste do quadrinho sem amarras, do quadrinho, digamos, mais sem estar preocupado com o que virá, com o que vai mudar para os personagens, Dan Jurgens também é um autor das antigas que eu gosto muito. O quadrinho tem um pequeno porém. Como eu disse, é aquela coisa que se você não lê, não faz absolutamente falta alguma no seu contexto, mas se você for pegar para ler também é uma coisa autocontida que você não está precisando de mais nada para poder estar se colocando. Até o preview da série que vinha numa Detective Comics está vindo aqui no encadernado. Então ele já abre com o preview do Batman. Então você tem aqui uma coisa autocontida, divertida, e que se você está querendo um quadrinho com a cara dos anos 80, com elementos de outras décadas e que seja apenas uma coisa divertida, sem grandes pretensões, de repente essa é uma opção boa se você tiver a oportunidade. Esse foi o Review Quadriláteros. Se você gostou, dê seu like, nos acompanhe. Até a próxima.